Olá, vamos voltar a falar sobre quilismo. Tratei deste assunto em um dos nossos vídeos anteriores, mas recebi um pedido para que gravasse um outro vídeo sobre o mesmo tema. E é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou gastar mais de algum tempo com você conversando sobre este fenômeno que se manifestou especialmente no segundo século da história do cristianismo e era marcado por uma perspectiva de leitura do Apocalipse, com ênfase em Apocalipse capítulo 20, o texto do milênio. Para o quiliasta, Jesus iria voltar e após a sua volta iria ressuscitar os mortos seguidores dele, os seus seguidores mortos, e em seguida reinar com eles aqui na terra durante 1000 anos. Então essa perspectiva que é chamada de quilismo pelos estudiosos do tema. Eu vou destacar para você, então, mais alguns fatores, mais alguns elementos a respeito dessa perspectiva de leitura e quero começar com a descrição de alguns tópicos, alguns pontos de alguns leitores quilistas. O primeiro autor que eu quero destacar é o Justino Mártir. Justino foi um daqueles apologistas do século II. Ele tem duas grandes obras de apologia, uma dirigida a leitores romanos e outra dirigida a leitores judeus. Em uma destas obras, ele fala do Apocalipse, e nesta fala ele apresenta a perspectiva quiliasta de que Jesus iria voltar, iria reinar em Jerusalém durante 1000 anos, após ressuscitar os seus seguidores que haviam sido mortos, martirizados. Um outro leitor desta mesma linha é Tertuliano, e Tertuliano, inclusive, ele faz leituras mais amplas do fim dos tempos do que o próprio Justino. O Tertuliano interpreta, por exemplo, passagens do livro de Daniel no Antigo Testamento e vincula estas passagens ao Apocalipse de João. Para Tertuliano, as 70 semanas de Daniel, por exemplo, elas se cumpriram no ministério de Jesus. Tertuliano, entretanto, era um autor rigorista, daqueles que não estavam satisfeitos com o comportamento dos seus irmãos e, consequentemente, ele acabou deixando a comunidade que ele seguia e se juntou a um grupo denominado montanista, que é conhecido pela sua perspectiva mais sectária. Essa comunidade esperava a volta de Jesus para aqueles tempos em algum lugar da Frígia, uma região do Mediterrâneo Antigo. Um outro autor que é muito mencionado é Irineu. Irineu é mencionado por dois motivos normalmente. Um desses motivos é porque ele argumenta que o Apocalipse surgiu no final do primeiro século, durante o fim do governo do imperador Domiciano. E uma outra coisa que acaba levando as pessoas a mencionar Irineu é que ele é um autor que, ao ler o Apocalipse, e especialmente a descrição do capítulo 7 de Apocalipse, que fala das 12 tribos que serão reunidas no final dos tempos, ele percebe que ali nessa descrição está faltando uma tribo, a tribo de Dan, e automaticamente ele acaba associando a ausência desta tribo à perspectiva de que desta tribo sairia o anticristo. Ela não estaria presente em Apocalipse 7, porque ela daria origem ao anticristo. Então, na perspectiva de Irineu, o anticristo era um judeu da tribo de Dan. E para fechar essa minha fala a respeito do quilismo, eu quero indicar para você pelo menos mais dois fatores para iluminar a leitura destes personagens aqui, né? A leitura que eles fazem do Apocalipse e esta ênfase que eles dão no milênio e no reinado milenar de Cristo na Terra. A primeira perspectiva, o primeiro fator que eu destaco aqui é o fato de que o movimento de Jesus, do cristianismo nesta época, era marginalizado e enfrentava com muita frequência perseguição. Essa perseguição não era generalizada, não era formal, mas ela era pontual e eventual. Isso quer dizer que de vez em quando ela surgia numa comunidade, surgia numa cidade, surgia numa região. Isso trazia muito desconforto para os cristãos. Muitos cristãos enfrentaram a morte e boa parte dos autores quiliastas morreram martirizados. Esta sensação de morte iminente, de perigo iminente, interfere evidentemente na leitura que eles fazem do Apocalipse e coloca o olhar deles
em especial sobre o Apocalipse 20 e a descrição da ressurreição dos mortos no final dos tempos. Um outro elemento que é preciso destacar é que o segundo século ainda está fazendo a transição identitária do judaísmo para o cristianismo. O movimento de Jesus, que nasceu em berços judaicos, os judeus deram origem ao movimento, ou seja, os discípulos de Jesus eram judeus, Jesus era judeu, todos que estão em volta ali na Judéia, que acompanham Jesus, são judeus, mas a partir do momento em que o movimento sai da Judéia e se estende para outras regiões do Mediterrâneo, você encontra pessoas de diversas etnias dentro das igrejas. Isso acaba promovendo, então, o surgimento de uma nova identidade, distinta do judaísmo. E nós estamos, durante o segundo século, verificando essa transição identitária, né? Você encontra textos como, por exemplo, Inácio de Antioquia, que com muita clareza fala sobre isso. No texto dele, ele orienta os seus leitores a não serem mais judeus, mas serem, sim, cristãos. Ou seja, está acontecendo ali, na perspectiva do Inácio de Antioquia, uma transição de identidade do judaísmo para o cristianismo. E isso acaba refletindo também um pouco na leitura destes autores quiliastas, porque eles ainda estão fazendo a transição, ainda há muito de ansiedade judaica na leitura desses autores, né? Então, como qualquer leitor judeu que esperava um reino na terra, estes leitores também aguardam e esperam por este reino. Isto aparece, então, na transição de identidade deles do judaísmo para o cristianismo. Então, a perspectiva escatológica desses leitores ainda tem muito traço, tem muita semelhança à leitura escatológica dos demais judeus. Nós vamos parar por aqui. Eu continuo falando sobre este e outros temas nos próximos vídeos. Quero pedir a você algumas coisas. A primeira coisa que eu quero pedir a você é que siga o canal, se inscreva no canal para receber as notícias e as novidades que eu coloco aqui toda semana. A segunda coisa que eu peço a você é encaminhe esse vídeo para alguém que você acha que tenha o mesmo interesse, que gostará de acompanhar estas questões, discutir comigo esses elementos. E em terceiro lugar, coloque nos comentários ali a sua dúvida, a sua sugestão, algum vídeo que você gostaria que eu gravasse, algum tema que você gostaria que eu tratasse. Levante uma pergunta, eu vou responder a você. Vamos conversar sobre estes assuntos nos comentários. Ficamos por aqui e até uma próxima. Até lá.